Faça um excepcional dia. Você está adentrando a mais um Café com Black, nosso encontro diário, onde transmito a vocês a sabedoria milenar e contemporânea, meus amigos. Pessoal, já vamos fazer um pedido massa aí para vocês. Já estrala esse coraçãozinho, clica no aviãozinho aí no lado e manda essa mensagem para quem você gostaria que estivesse aqui conosco. E vamos propagar o maior número de pessoas. Exato, meus consagrados. Dando prosseguimento aqui hoje de manhã na palavra, livro de Atos. Seja bem-vindo, Silas e Vitão, por nos acompanharem aí hoje. E bora! Então ele chegou a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listras e Icônico falavam bem dele. Paulo quis que Timóteo o acompanhasse e o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao viajarem pelas cidades, transmitiam os irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciões de Jerusalém, para que os obedecessem a esses decretos. Assim as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam cada dia. Elas viajaram pela Frígia, pela região da Galácia, porque o Espírito Santo os havia proibido de falar a palavra na província da Ásia. Além disso, quando desceram a Mísia, também tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu fazer isso, de modo que passaram pela Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, um macedônico que estava em pé, suplicando-lhe: venha para a Macedônia e ajude-nos. Logo depois que ele teve esta visão, procuraram ir à Macedônia, concluindo que Deus havia os chamado para lhes declarar as boas novas. Assim, embarcamos em Troade e fomos diretamente para Samotrácia. Mas no dia seguinte fomos para Neápolis. Dali fomos para Filipos, colônia romana e cidade principal da região da Macedônia. Ficamos nessa cidade por alguns dias. No dia de sábado, saímos pelo portão da cidade e fomos juntos para um rio, pois pensávamos que ali havia um lugar de oração. Então nos sentamos e começamos a falar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma mulher estava escutando, ela se chamava Lídia. Era vendedora de púrpura da cidade de Tiátira e adoradora de Deus. E Jeová lhes abriu amplamente o coração para prestar atenção ao que Paulo estava falando. Então, depois que ela e os da sua casa foram batizados, ela insistiu: se vocês me considerarem fiel a Jeová, venham ficar na minha casa. E ela simplesmente nos fez ir. Um dia, quando íamos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma serva que tinha um espírito, um demônio de adivinhação. Ela dava muito lucro aos seus senhores, adivinhando o futuro. E essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são escravos do Deus Altíssimo e estão proclamando a vocês o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo ficou cansado daquilo, virou-se e disse ao Espírito Santo, ao Espírito, ordeno-lhe em nome de Jesus Cristo que saia dela. E o Espírito saiu na mesma hora. Quando os senhores dela viram que sua esperança de lucro havia acabado, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça principal às autoridades. Levaram-nos aos magistrados civis e disseram: estes homens estão perturbando muito a nossa cidade. São judeus
e estão divulgando costumes que não nos é permitido adotar ou praticar, visto que somos romanos. E toda a multidão se levantou contra eles. Então os magistrados civis arrancaram as roupas e mandaram que fossem espancados com varas. Depois de lhes baterem muito, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com segurança. Recebendo essas ordens, ele os lançou na prisão interior e os prendeu os pés deles ao tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, louvando a Deus e com cânticos, e os prisioneiros os ouviram. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da cadeia foram abalados. Nesse instante todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu que as portas da prisão estavam abertas. Ele puxou sua espada e ia se matar, pensando que os prisioneiros tinham escapado. Mas Paulo gritou: não faça nenhum mal a si mesmo, pois estamos todos aqui. Assim ele pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora, e perguntou: senhores, o que tenho de fazer para ser salvos? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo. Ele será salvo, você e os da sua casa. E falaram a palavra de Jeová, e ele e a todos da sua casa. Ele os levou consigo naquela hora, na noite, e lavou seus ferimentos. Então ele e todos da sua casa foram batizados sem demora. Ele os levou à sua casa e os pôs à mesa para eles, e ele e todos de sua casa se alegrarem muito por terem crido em Deus. Quando o dia amanheceu, os magistrados civis enviaram os guardas para dizer ao carcereiro: solte esses homens. O carcereiro transmitiu a palavra a Paulo. Disse: os magistrados civis mandaram soltar vocês. Então saiam agora e vão em paz. Mas Paulo lhes disse: eles nos açoitaram publicamente sem termos sido julgados. Embora sejam romanos e nos lançaram na prisão, agora nos mandam embora secretamente? Não, que venham eles próprios nos levarem para fora. Os guardas comunicaram então as palavras aos magistrados, e estes ficaram com medo quando ouviram que os homens eram romanos. Assim foram até lá e lhes pediram desculpas, e depois de levá-los para fora, pediram-lhes que partissem da cidade. Mas Paulo e Silas, ao saírem da prisão, foram à casa de Lídia. Quando viram os irmãos, os encorajaram. Depois partiram. É isso aí, turma. Esse foi o 16º capítulo de Atos, contando aí um pouco da história dos caras, dos apóstolos. Não somente os fariseus, que tinham inveja, vocês estão vendo aí que uma parte dos romanos também estavam perseguindo os caras. Não porque os caras estavam falando das boas novas, levando o evangelho para o restante da galera. Os caras estavam putos porque tiraram um demônio da guria e cortou o lucro dos caras. Os caras queriam ter o lucro. Esse que era o ponto principal da treta do pessoal ter mandado os caras para prisão. Eles não estavam nem aí com os apóstolos pregando a palavra. Os caras ficaram putos por ter cortado o lucro deles. Esse aí foi o rolê. Turma, para agilizar aqui com os senhores, agora eu vou fazer um momento de conexão aqui com os senhores, Nós vamos ouvir o boot, que é um momento de conexão com o Pai. Eu peço a vocês que concentrem, os pensamentos de vocês, elevem suas frequências em boas energias, Quem estiver de pé, coloque suas mãos nas cinturas em posição de super-homem, e você que é mulher, em posição de mulher maravilha, Feche seus olhos, Eleve o seu queixo em 15 graus, mais ou menos na altura da sua
sobrancelha. Exato, meus camaradas, nessa pegada. E já vamos colocar ele aqui para os senhores. Agora, conectando. Problemas técnicos ao vivo tem esse rolê. Vocês acham que não, mas nem sempre o negócio vai na forma que planejamos. Mas já tá aqui e bora. 3, 2, 1 e vamos, unifique. Abençoada, funcione. E vamos lá, meus consagrados. Pai, a ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça e sua misericórdia, que não tem fim. Obrigado por todos esses dias que nós estamos vivendo novo. Eu tenho certeza que cada um aqui de nós, no seu nível, vai prosperar. Que nenhuma palavra volte vazia. Que nenhuma pessoa, absolutamente pessoa, possa se perder pelo caminho. Que ninguém coma essas sementes que foram lançadas, mas todas elas consigam plantar de acordo com a medida de sua própria sabedoria. Eu te peço, ó Deus, que esse batalhão que o Senhor colocou no meu coração se levante. Esse batalhão de pessoas que estão comprometidas em fazer aquilo que o Senhor nos chamou, em destravar pessoas. Não é prosperar para ter dinheiro, é prosperar para ser melhor para nossos filhos. Pai, eu quero te pedir, cada um tem uma porção nova do dia de hoje. Eu creio que nenhuma palavra vai voltar vazia. Todos aqueles se propuserem a se conectar todos os dias, eles possam avançar, que eles sejam líderes de movimentos maiores que eles. E muito bom, Senhor, que saia daqui até aqui, mas isso não é nem sombra do que há de vir. Por isso, não me curvo diante de nenhuma fase, nem boa, nem ruim. Eu quero continuar avançando para que mais pessoas se conectem direto no trono. Eu te peço o confronto, conforto que me merece. Em busca disso, encontre verdadeiramente. Estes são os melhores dias da minha vida, Senhor. Fala assim, você do outro lado. Esses são os melhores dias da minha vida. Eu aprendo a governar sobre todas as coisas. A partir de agora, eu vou administrar as pessoas, as energias da minha vida. Eu assumo o controle absoluto da minha vida. E a partir de agora, eu vou cumprir plenamente o meu propósito. Respire bem fundo aí do outro lado. Esfreguem suas mãos. Abram um sorriso e mentalize um tempo novo. Um tempo de atravessar o deserto com um valente. Você vai prosperar. Esse é o seu desejo. É no meu coração, no seu coração. E agora feche seus olhos e se conectem. Sinta, se aprofundem. Profetizo nesse domingo, hoje, um domingo em comunhão seu com sua família. Profetizo para você um domingo de muito amor, de muita agilidade. Você vai perder a vergonha de falar em público. Você vai fazer o que você estava procrastinando para fazer. Eu determino que você vai prosperar hoje em todas as esferas da sua vida. Você vai tirar aquele seu projeto que estava guardado na gaveta, seja de fazer uma viagem, seja de fazer uma declaração para sua esposa. Faça o que tem que ser feito. Não fique dormindo, meu amigo. O tempo é hoje, aqui e agora, não amanhã. Faça o hoje para colher no amanhã.
mas faça como se só houvesse o hoje. O hoje, meu amigo. Sim, é isso. Muito obrigado a todos por sua presença. Valeu, turma. Desconectando aqui do YouTube e conectando no Zuckerberg. E já deixo para vocês ali nos stories a tarefa da parte do sistêmico. Sim. Não, stories não, já vamos aproveitar que vocês já estão aqui agora. E vamos lá. Façam o seguinte exercício, meus camaradas. Faça uma lista, né, com 5 motivações que te fizeram chegar até aqui hoje, até onde você está estagnado. Troque uma delas por uma ativação e diga assim: isso aqui não tem a volta mais. E lembre-se que a transformação é a ativação. Essa é a tarefa do Cult Black para os senhores hoje. Valeu, turma. Até mais.